Papa Francisco diz que ser homossexual não é um crime, mas é pecado. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, ajuda o canal a crescer. Muita gente perguntando, Rico, como é que eu faço para ajudar o canal a crescer? Então, clica aí e também clica no sininho para ativar as notificações. Sempre que tiver vídeo aqui, vai estar mandando para você. Geralmente tem vídeo segunda, terça, quinta e sexta. Mas de vez em quando a gente está mandando vários, também tem shorts aí, tem bastante coisa, tá? Vai dando aquele like, o vídeo é muito interessante, tá? E a gente vai falar aqui do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é um cara bem diferente, né? Um Papa bem diferente, e a gente vai falar sobre ele agora. Vamos lá? A doutrina católica defende que os homossexuais devem ser tratados com respeito, mas os atos homossexuais são fruto de uma perturbação. Isso o Papa Francisco afirmou em entrevista à agência de notícias Associated Press, que as leis que criminalizam a homossexualidade são injustas e que ser homossexual não é um crime, mas é pecado. Francisco reconheceu que os bispos católicos em algumas partes do mundo apoiam as leis que criminalizam a homossexualidade ou descriminalizam a comunidade LGBTQIA+. O líder da Igreja Católica também defendeu que os bispos, em particular, precisam de passar por um processo de mudança para reconhecer a dignidade de todos. Esses bispos têm de ter um processo de conversão, disse, acrescentando que deveriam agir com ternura, como Deus tem para cada um de nós. Cerca de 67 países ou jurisdições em todo o mundo criminalizam a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo, 11 dos quais podem ou impõem a pena de morte, de acordo com The Human Dignity Trust, uma organização não governamental sediada no Reino Unido que trabalha para pôr fim a tais leis. Os especialistas dizem que, mesmo quando as leis são aplicadas, estas contribuem para o assédio, estigmatização e violência contra pessoas LGBTQIA+. As Nações Unidas têm apelado repetidamente ao fim das leis que criminalizam abertamente a homossexualidade, dizendo que violam os direitos à privacidade e à liberdade e constituem uma violação das obrigações dos países ao abrigo do direito internacional para proteger os direitos humanos, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. Declarando tais leis injustas, Francisco disse que a Igreja Católica pode e deve trabalhar para lhe pôr fim. A Igreja Católica deve fazer isso, tem de fazer, sustentou. Francisco citou o Catecismo da Igreja Católica, defendendo que os homossexuais devem ser acolhidos e respeitados e não devem ser marginalizados ou descriminalizados. As leis são comuns em África e no Oriente Médio e datam da época colonial britânica, ou são inspiradas pela lei islâmica. Alguns bispos católicos defendem-nas firmemente como se consistisse com os ensinamentos do Vaticano, que consideram as atividades homossexuais intrinsecamente perturbadas, enquanto outros apelam à sua abolição por se tratar de uma violação da dignidade humana básica. Na terça-feira, Francisco disse que tinha de haver uma distinção entre um crime e um pecado no que diz respeito à homossexualidade. Ser homossexual não é um crime, afirmou. Não é um crime, sim, mas é um pecado. Muito bem, mas primeiro vamos distinguir entre um pecado e um crime, explicou para acrescentar em seguida. É também o pecado faltar com a caridade ao próximo. A doutrina católica defende que os homossexuais devem ser tratados com respeito, mas os atos homossexuais são fruto de uma perturbação. Francisco foi criticado pela comunidade católica LGBT após o decreto de 2021 do Gabinete de Doutrina do Vaticano, segundo ao qual a Igreja não pode abençoar uniões homossexuais porque Deus não pode abençoar o pecado. Eu divido com o padre em diversos aspectos teológicos aqui, tá? Obviamente, quem sou eu na fila do pão e o Papa, né? O Papa é o cara e a nível de importância eu tô lascado. Mas teologicamente falando, apesar dele conhecer muito bem a Bíblia, sabemos que a Igreja Católica não se baseia na Bíblia, e sim nas suas doutrinas. Temos inclusive um tempo em que o Papa aboliu a Bíblia, tá? Ele aboliu a Bíblia, impedindo que os cristãos
tivessem acesso. Vivemos na época do Lutero, por exemplo, onde somente os eruditos professores da igreja tinham acesso às escrituras. E aí veio Lutero, colocou a Bíblia mais uma vez a serviço de todos. Ele roubou a Bíblia, traduziu e foi maravilhoso. Mas a Igreja Católica não tinha nem a Bíblia para isso. A gente tem vivido um tempo que está cada vez mais evidente a força com que o progressismo está avançando nas igrejas. Nesse ponto, eu concordo plenamente com o Papa, tá? Eu estou fechado com ele nesse ponto, isso é muito verdade. Quem quiser ser homossexual, que seja, não tem problema nenhum nisso, tá? O problema é a pessoa querer ser cristã e homossexual. Ou ela deve escolher servir a um Deus ou servir a outro, como diz a Bíblia. Não dá para fazer as duas coisas. Eu acho estranho alguém se convencer de que é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo. Apesar de que, tem um card aqui, que tem um cara, tem um padre que ele foi consagrado e ele se julga não binário, né? Então dá uma olhada nesse card que é muito interessante. O problema é que no tempo que a gente está vivendo, o pessoal LGBT não quer só ser cada um na sua, tá? Ele quer ser LGBT e ficar lá na área dele. Eles querem empurrar isso goela abaixo e não é questão de serem respeitados. Eles querem que todo mundo se torne LGBT. Eu penso que chegará um tempo em que, se você for hétero, isso vai ser crime, tá? Eu não vou mais poder andar com a minha esposa de mão dada. Eles querem que os seus costumes se tornem o padrão e obrigar a igreja a não só fazer casamento LGBT, como arrancar da Bíblia tudo que diz respeito a pecado. E não só esse pecado, tá? Todos os pecados. E dessa forma tentar tornar Deus num bobão que ama todo mundo e numa terra de faz de conta. Pode tudo e todo mundo vai para o céu, ninguém vai para o inferno e não tem mais pecado. É o Neverland, né? É a terra do nunca. Eu penso que a pessoa, se é casada com uma pessoa do mesmo sexo, e aí chega lá no juízo e, opa, fala aí Jesus, beleza? Dá licença aí para eu entrar. Aí penso em Jesus falando, então, tô vendo aqui, cara, que você se arrependeu do pecado da mentira, que você viveu bem com seus pais, que você era uma pessoa boa, que você ajudava os pobres. Mas, cara, eu tô vendo aqui que você não se arrependeu da sua vida de pecado em outras áreas. E Jesus continua. Inclusive, eu falei várias vezes na minha palavra, Mateus 19,4, eu disse, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Eu fui bem claro através de Paulo, na carta aos Romanos 1,27, dizendo exatamente quem não entraria no céu. Ele disse, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, né? Homem com homem. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, literalmente, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. E mais uma vez, de forma clara, eu disse em Coríntios 6, de 9 a 10, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E segue Jesus dizendo várias outras passagens, como eu mesmo disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, meu amigo, não há como você entrar aqui. Sério. Eu vejo muita gente se enganando, tá? Essa historinha aí de Jesus com a pessoa é só pra gente elucidar mais ou menos o que vai acontecer. Cara, o pessoal pensa que vai enganar a Deus. Mas para o pessoal ser aceito, eles fingem serem cristãos, mas vivem uma vida de pecado. E eu não falo só homossexuais não, tá? Eu tô falando de todo tipo de pecado. Como diz Apocalipse 22:11, quem é mau, continue a praticar maldade. Quem é impuro, continue a ser impuro. Quem é justo, continue a viver de forma justa. Quem é santo, continue a ser santo. A galera não quer ser nenhuma coisa nem outra. Se tá na pista, vive tudo, mano. Vive tudo, vive geral. Mas se quer mudar de vida, quer ser cristão, larga tudo e vive 100% cristão. Você não vive nenhuma coisa nem outra. Você fica na igreja, umas coisas você não faz e outras coisas você faz. Então assim, você nem tá salvo e você nem tá na pista. Meu irmão, tá na pista. Fica 100% na pista. Pega geral, bebe geral, faz o que quiser. Tá perdido, cara. Agora, vai ficar na igreja pra quê? Tá perdido e tá jurando que vai pro céu. Ou realmente você acha que vai chegar naquela hora lá e você vai falar, então Deus, eu fui mais ou menos crente? Isso não existe. Ou você realmente
pega a vida de Cristo e a Bíblia fala sobre a passagem do cara que encontrou um terreno e dentro desse terreno ele achou um tesouro muito valioso. E aí ele guarda aquele tesouro, pega tudo que tem, compra aquele terreno para possuir aquilo que ele viu grande valor. Então, se você não enxerga valor em Cristo, se você não consegue enxergar valor no sangue derramado, no sacrifício da cruz e o que Deus tem pra gente, cara, então vive a vida de qualquer jeito. Agora, esse pessoal, essa galera, eles gostam de, não, eu quero ser cristão, igual tem outro card aqui, ó, que tem um casal de LGBT, né, um casal de homossexuais que eles queriam ser batizados na igreja, a igreja não batizou, muito certo, inclusive, e eles estão processando a igreja por, né, homofobia, enfim. Não é homofobia. Cara, quer ser homossexual? Seja fora da igreja. Não tem problema nenhum. Seja lá, tranquilo. Agora, não, eu quero ser cristão. Tá, mas para ser cristão você precisa seguir a Bíblia. Tem as regras. Não dá pra mudar isso. Deus é quem fez a regra. Deus é o dono da bola. E se você, cara, não quiser fazer aquilo que tá na Bíblia, então a porta da rua, a porta da igreja, né, é serventia da casa. Mas o que você acha sobre isso? O que você acha disso tudo que está acontecendo? O Papa mandou muito bem, tá? Eu acho que foi bíblico, tá? Ele não foi nem pelos dogmas e doutrinas, ele foi bíblico. Porque você sabe que a Igreja Católica ele não tem a tradição de se guiar pela Bíblia. Ele até vem a Bíblia e tal, tem uma certa regra de fé ali, mas a doutrina, tudo vem do Papa. O Papa falou, a galera faz. Então, a Igreja Católica não é totalmente bíblica, tá? Diferente da protestante, que a nossa base de fé e conduta é a Bíblia. O que a Bíblia fala é o que a gente faz. O pastor pode falar o que ele quiser, mas o que está na Bíblia é lei e é assim que a gente faz. Beleza? Vamos orar? Orar é bom, né? Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela vida do Papa, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto os olhos dele e que ele tem, Senhor, se inclinado à tua palavra. Agradeço pelos irmãos, Senhor, da Igreja Católica, que todos, Senhor, sejam voltados para a tua palavra, que eles reconheçam a tua palavra, e que haja, Senhor, uma mudança no Brasil quanto a essa questão. Não somos contra os homossexuais, amamos os homossexuais, Senhor. Apenas dizemos que o homossexualismo, assim como todos os outros pecados, Senhor, estão na Bíblia e merecem ser, Senhor, avaliados. A gente precisa deixar os nossos pecados. Aquele que não é homossexual, mas está mentindo, que está se prostituindo, que está falando mentira, que está fazendo essas coisas, Senhor, esse também está errado, igualmente errado. Em nome de Jesus, Pai, que não venhamos só a apontar o dedo, mas que também venhamos, Senhor, a prestar atenção nos nossos defeitos, para que possamos ser aprovados naquele grande dia. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá uma força pro canal. Se você ainda não deu o teu joinha, olha, a hora é essa, beleza? Dá o teu joinha, dá uma força aqui, tá? Espalha esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, beleza? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.